Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Todos os dias, para mim, são santos. Todos os dias são santificados. Antes de começar aqui, eu estava pensando em citar um verso de um poeta amigo meu querido Paulão, que fala: apalpar o imponderável. Eu estou pensando isso desde cedo, ouvindo os depoimentos do nosso ilustre ministro da Justiça, da Segurança. E que ministério! Antônio Vieira, se tivesse vivo, inclusive estaria beirando os 500 anos, ele certamente diria: que ministério! E eu acho que era isso que o ministro estava tentando, era apalpar o imponderável. Aí o senhor e a senhora podem ficar assim: nossa, que palavras bonitas que o Geraldo está falando. Mas, na linguagem, no juridiquês que eles gostam de falar, eu acho que a vida se resume em apalpar o imponderável. Mas eu acho que alguns deles já estão comendo o pão que o diabo amassou e dormido. Aquele Cunha é um deles, que chegou lá e fez aquele serviço que a história vai escrever e vai explicar. Mas, enquanto eles apalpam o imponderável, explicam o inexplicável, a gente vai aqui atrás de coisas bem palpáveis, que a gente pode pegar, ver e de preferência executar. Que tal um emprego para o senhor, para o seu filho, para aquele seu cunhado que está há 3 meses comendo aí? É disso que nós estamos precisando aqui no Maranhão. E é isso que nós queremos aqui no Maranhão: emprego. E como que a gente consegue emprego? Através de projetos, através de ações de governo, porque ações de Estado está difícil nós termos. Enquanto fica bate-boca, que parece briga de comadre que não quer emprestar sal, a gente tem aqui é que correr atrás disso, de implantar indústrias no nosso Estado, fortalecer o nosso comércio, e certamente não é tomando a aposentadoria dos velhinhos que nós vamos ajustar o comércio, dar gás. Mas hoje nós vamos receber aqui alguém que vai dizer para nós o que é que está sendo feito, o que é que pode ser feito e até onde que a gente pode sonhar. Para mim, a gente pode sonhar tudo que quer, mas nós vamos ver o que é que ele tem para dizer. Hoje nós recebemos o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia do Maranhão, Simplício Araújo. Secretário, seja muito bem-vindo aos analistas. Primeiro, é um grande prazer, Geraldo. Boa noite a você, boa noite ao Felipe, boa noite a todos os telespectadores. Esse programa é um programa que tem marcado ponto e tem sido muito importante na vida política e econômica também aqui do estado do Maranhão. É um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Pelo menos a gente tenta futrecar onde todo mundo quer esconder, né, Felipe? Tenta. Tem gente que não quer. Gente que já te esmarra com 3 vezes de eu atualmente estou andando, só estou andando na rua quando tem que ir no supermercado, e assim mesmo, de gôndola em gôndola, o pessoal me parando. Olha, eu não sei o quê. Olha, esse analista tá já no divã popular. Eu estou avisando que nós, qualquer dia desses, vamos... Sei não. Vamos fazer parte daqueles peregrinos que falam a língua do povo, né? Vamos morar em Pedreiras. Bacabal. Secretário. Tem muita cidade boa no Maranhão, né, Felipe? Graças a Deus. Eu amo o Maranhão. Eu tenho o prazer de dizer que eu já viajei nesses 30 e tantos anos de processos políticos e tudo mais, muitas vezes o Maranhão. E a gente já se cruzou muito por aí, muito, né? Timon, Matões, muito. Caxias, e as pessoas não acreditam o tamanho que é o Maranhão. Verdade. Não é verdade? E o potencial que o Maranhão tem e que a gente ainda não pôde efetivamente explorar toda essa capacidade de gerar riqueza,
de gerar, de desenvolver, de mostrar mesmo o grande potencial que esse estado tem. E qual é o ponto primeiro que a gente pode bater, secretário, para gerar emprego, para gerar renda para o maranhense, já que o senhor citou os potenciais maranhenses? Geraldo, primeiro é preciso que a gente entenda um pouco a contextualização, né? A gente olhe um pouco para o passado. Nós tivemos aqui governos, o Felipe sabe muito bem disso, você também, que fazia uma política para um grupo, não fazia uma política para o desenvolvimento do estado do Maranhão. Eu poderia citar aqui diversos exemplos, mas eu vou me ater à minha área. Na minha área, a gente tinha programas não para desenvolvimento de cadeias produtivas, de segmentos econômicos, de atração de negócios para o estado do Maranhão, mas programas voltados para fulano ou beltrano, né? Era a fulanização da economia do estado do Maranhão em detrimento da grande parcela produtiva do estado do Maranhão. E com toda certeza essa condução equivocada da política e da economia impactou no que nós hoje poderíamos estar comemorando, né? Nós poderíamos hoje ter um estado muito mais desenvolvido, com muito mais geração de emprego. Eu poderia te citar aqui, falando em números, começando a falar em números, que em 2014, quando nós tivemos a vitória do governador Flávio Dino, logo que eu fui convidado pelo governador, eu passei a ir a outros estados, conhecer algumas possíveis, vamos dizer, planos para implantar no estado do Maranhão. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande, 85%, Geraldo, 85%, Felipe, de tudo que a gente consumia aqui dentro do estado do Maranhão, vinha de fora do Maranhão. Por que isso aconteceu? Por que a gente chegou nessa situação? O Maranhão, quem estava no poder no Maranhão não entendeu que devia fazer o que o governador está fazendo hoje com muita dificuldade. Porque hoje a gente tem um timoneiro, que é o governador, tocando um barco muito frágil, por sinal, numa tempestade econômica muito forte. Tempestade que atinge os grandes desse país. Atingiu o Rio de Janeiro, atingiu o estado de Goiás, o estado de Minas Gerais. E enquanto todo mundo ali se desmanchava, tinha vários problemas, o governador mostrava que uma administração, uma gestão com responsabilidade poderia segurar as dificuldades desse momento. E aí a gente viu que a gente... hoje nós temos 7 ou 8 estados em âmbito de Brasil praticamente quebrados, em falência, e o Maranhão tem aguentado, o Maranhão tem segurado, mas isso não tem sido fácil. A gente que tem uma proximidade com o governador, que tem, assim, eu diria, a vivência com os maiores problemas, juntamente com ele, porque a equipe vive com ele, a equipe olha a angústia. Flávio é uma pessoa muito forte, é uma pessoa que não se abate, que está sempre, como ele diz, ele costuma usar muito o avante, então ele está sempre avançando, está sempre indo em frente, mas esse avançar não tem sido fácil, tem sido de muita dificuldade e isso poderia ter sido mudado lá atrás, se nós tivéssemos implantado aqui políticas públicas de desenvolvimento de cadeias produtivas e de segmentos econômicos e, principalmente, tratado os empreendimentos que há décadas têm buscado se instalar aqui no estado do Maranhão, tratado esses empreendimentos com respeito, com imparcialidade e com transparência, como o governador Flávio Dino faz hoje. Hoje a gente costuma receber aqui grandes empresários que há décadas querem vir para o estado do Maranhão porque entendem dessa coisa inicial que nós falamos aqui, das capacidades e das potencialidades que nós temos aqui no estado do Maranhão. Quais são elas? Primeiro, nós temos aqui, eu vejo, Felipe, muitos repórteres deturpando essa fila de navios que a gente tem aí. Basta fazer uma pesquisa simples, que vocês vão entender que hoje o estado do Maranhão tem a maior movimentação de cargas portuárias do mundo. Isso está nos principais sites que registram essas informações. Por que essa movimentação está acontecendo? Porque nós temos aí a Vale, que fez uma duplicação
uma duplicação para trazer o minério e trazer também farelo, trazer outros produtos de outros estados e mesmo do estado do Maranhão até o seu porto. Essa duplicação fez com que essa capacidade do porto subisse de 110 para 220 milhões de toneladas de carga por ano. Isso somado ao recorde que o Porto do Itaqui teve com a gestão transparente e austera do nosso companheiro Ted Lago à frente do porto, 22 milhões de toneladas de carga foi o recorde do ano passado. Somado com os 220, nós já temos 242 milhões de toneladas. E nós temos um terceiro porto, que é o Porto da Alumar, com cerca de 14 milhões de toneladas por ano. É um porto dedicado, é um porto menor. Então nós já temos mais de 250 milhões de toneladas de cargas movimentadas aqui pelo Porto do Itaqui. Isso é um grande potencial para o estado do Maranhão que precisa ser explorado. É preciso que algumas pessoas da política que têm algum tipo de insatisfação pessoal por não ter conseguido resultados positivos na eleição, entendam o comportamento que nós temos que ter enquanto maranhenses. Nós precisamos parar de falar mal do Maranhão e falar bem. Os nossos deputados, os nossos senadores precisam propagar para o Brasil, para o mundo, por que o Maranhão, um estado como o Maranhão hoje, tem a maior movimentação de cargas do mundo. Então esse é um grande potencial. Nós temos aí a questão da energia renovável, está chegando muito forte. A partir do governo Flávio Dino se implantou aqui na região de Paulino Neves, na região de Barreirinhas, com muita força. Agora mesmo eu anunciei mais um empreendimento de 500 milhões de reais da Ômega Energia. Nós vamos ter novos anúncios aí nos próximos dias de empresas que já estão no Maranhão e de empresas que estão chegando ao Maranhão, com empreendimentos na área solar, empreendimentos na área eólica, energia renovável, que é um grande potencial que esse estado tem. Aliás, nós já temos aí, que é um outro potencial, uma autossuficiência, nós somos exportadores hoje em energia elétrica. Nós produzimos 3 vezes o que nós consumimos de energia elétrica aqui no estado do Maranhão. Nós vendemos energia elétrica para os demais estados. Temos o gás natural, nós temos aí grandes reservas que vão ser agora, também ainda esse ano, divulgadas no estado do Maranhão, de forma que nós temos grandes potenciais no estado do Maranhão. Qual é a nossa dificuldade nesse momento? Já está adivinhando talvez a pergunta que você possa me fazer. A grande dificuldade é que nós estamos diante de uma crise muito forte. E aí, Felipe, muita gente quer investir, muita gente quer aproveitar esse novo momento que o Maranhão vive, mas falta o dinheiro. Certo. Vamos já continuar nesse assunto aqui. Primeiro a gente vai fazer nosso intervalozinho. Voltamos já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o secretário Simplício Araújo, que responde pela Secretaria de Indústria, Comércio e Energia. Secretário, o senhor falou muito bem dos nossos portos, mencionou a fila de navios, isso tudo foi muito bem explicadinho, né, Felipe? Aqui nos analistas nós recebemos o Ted Lago aqui, recebemos o Arthur Cabral, junto com o Zé Reinaldo, e conversamos muito sobre o desenvolvimento do Maranhão. O senhor citou novamente os portos, provavelmente daqui a pouco vai citar o novo porto de Alcântara, com o novo porto da WPR, que é aqui na ilha, o outro do lado de lá. Aí eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu perguntei para Zé Reinaldo, que é ex-governador, está fora, para Arthur, que veio aqui como engenheiro, mas também já esteve no governo, que nós temos todas essas toneladas aí, que é coisa para desgraça, como diz os amigos aí na sinuca da esquina. Mas é tudo para importação. Importação não paga imposto. O que seria bom isso aí? A gente completar o ciclo, as coisas indiretas que isso aí poderia gerar, para gerar imposto para o Estado poder cumprir com as suas obrigações de levar ao povo o resultado do trabalho do povo. Como que nós vamos transformar todo esse potencial, esse porto, essa tonelagem gigantesca que o senhor mencionou,
para que ela volte, secretário, para o povo, para que isso venha, se transforme em melhoras das nossas cidades, da vida do nosso povo? Olha, essa é uma discussão, uma ótima pergunta, e é uma discussão muito maior do que apenas o estado do Maranhão, uma discussão nacional. Durante as últimas décadas, nós assistimos uma desindustrialização do país, um favorecimento muito grande do setor de commodities em geral, seja do minério, seja dos grãos, seja de qualquer que seja segmento econômico. Nós passamos a ser um Brasil extremamente dependente de outros países, assim como o Maranhão é dependente também de outros estados da federação. Eu acho que, especificamente no caso do Maranhão, eu costumo explorar potencialidades, mas para que a gente coloque potencialidades em pé, nós precisamos trabalhar gargalos. E aí o Maranhão tem historicamente alguns gargalos que nós precisamos trabalhar. Eu poderia apontar aqui pelo menos 5 que eu acho que são, travam o desenvolvimento no estado do Maranhão e que ultrapassam a esfera do governo do estado para a resolução desses problemas. O primeiro, Geraldo, é o gargalo fundiário. O Maranhão tem problemas fundiários seríssimos. Nós aqui mesmo na Grande Ilha, nós temos aqui terrenos que tem 3 andares, Felipe, 4 andares, tem 4 escrituras, é o que eu quero dizer. Nós temos, por outro lado, regiões pobres, como é o caso da Baixada, onde as indústrias querem se instalar. Recentemente, nós tivemos casos aí de fecularia e de processamento de açaí, querendo se instalar numa região pobre, mas você não consegue uma área que esteja legalmente desimpedida. Então, o problema fundiário é um problema que ele abrange hoje praticamente todos os municípios do estado do Maranhão. Esse seria o primeiro gargalo. E isso é inerente aos municípios, às vezes ao governo do estado e às vezes ao governo federal. De forma que a gente tem problemas para destravar, para que o desenvolvimento possa acontecer em algumas regiões, principalmente as regiões mais pobres. O segundo é a questão ambiental. Nós temos hoje uma discussão muito forte, é um potencial muito grande que nós temos no Maranhão, por exemplo, para a agricultura. Recentemente, em alguns estados ali da pré-Amazônia, nós tivemos exemplos de cadeias produtivas que foram incentivadas pelos governos estaduais para gerar o desenvolvimento, como é o caso de Roraima, Rondônia, aliás, como é o caso do Amapá. E essas cadeias produtivas que eram do pescado se depararam com um grande problema, que é a alimentação do pescado. Eram estados que não produziam grãos e que tinham que levar os grãos de outros estados, fazendo com que essa produção ficasse mais cara do que o pescado que era levado de outros estados para lá. Um outro exemplo é o estado do Mato Grosso, que fica praticamente no cotovelo. Quando a gente avalia o mapa do Brasil, tudo que vai para o Mato Grosso, você tem que levar de São Paulo, você tem que levar da Bahia para lá, através dos portos. E se produz bastante, mas na hora de se retirar, eu acho que já veio alguém aqui falando, por exemplo, de Mutum, que é um grande exemplo no Mato Grosso de desenvolvimento, de crescimento econômico. Mas tudo que é produzido em Mutum, onde está a Sadia, onde tem grandes empresas hoje de processamentos de carne, tanto de suíno como também de bovino, tem a necessidade de sair por algum lugar. Então você leva os insumos e depois você tem que retirar a produção, o estado fica no cotovelo. O Maranhão tem uma grande perspectiva, não apenas de, por ter aqui uma configuração na questão ambiental, nós temos a possibilidade de usar mais terras do que o Pará, que tem terras melhores do que o Maranhão para a agricultura, e nós temos os estados que são áridos ou semiáridos, como o Piauí, o Rio Grande do Norte, o Ceará, que são estados que não têm a potencialidade de
produzir o que nós podemos produzir aqui em termos do agronegócio. No entanto, eu acredito que os problemas ambientais que nós temos aqui, que também não são inerentes apenas ao governo do Estado, são em decorrência do Código Florestal, que foi aprovado há algumas décadas e que ainda hoje traz para essa esfera do desenvolvimento muita dificuldade. Ele é um gargalo também a ser discutido, que levaria aqui 2, 3 entrevistas apenas para a gente falar no gargalo ambiental. Deixa eu lhe interromper então sobre isso. Bem aí, eu vou lhe fazer, o senhor até adivinhou, né, Felipe, que alguém citou Mutum aqui. Não foi só um, vários citaram. E deixa eu lhe fazer a mesma pergunta que eu fiz para eles, já que o senhor é secretário e também tem a questão política, se o senhor me explica. Pois bem, eu conheço bem o Mato Grosso, é coberto de soja. Mataram a Amazônia quase toda lá e a parcela de Cerrado que também tem foi embora. Produz muito, também tem muito boi, tem um bocado de coisa lá. E o Estado está quebrado, como Estado, né? Deu maior... Quase que eu falei um nome aqui, Felipe, lá no ano passado, inclusive a governadora vazou, não, esse foi em Rondônia. Enfim, está quebrado o Estado. Embora produza muito mais do que o Maranhão, até porque começou antes. Então, não é só uma questão de produzir, secretário. Tem que ter alguma outra coisa para que essa grande produção gere riqueza também para o Estado e para o seu povo. Qual foi o erro, na sua opinião, que eles cometeram e que nós não devemos cometer o mesmo erro? Não, eles não cometeram erros, eles estão no caminho certo. Nós é que temos que fazer esse exercício da transformação. Eles já avançaram bastante na transformação da proteína vegetal na proteína animal. Isso é agregar valor a esse produto, que é a soja, que é o milho, que é abundante lá nos estados e que começa aqui no Maranhão a tomar conta do Maranhão inteiro. Até Matões, Felipe, nós temos a soja e o milho chegando com muita força, que era um município que não tinha perspectiva de agronegócio. Nós temos soja em Lago da Pedra, foi retirado... Temos estradas agora para lá. Exatamente. Para escoar. Aí que vem o segredo. Eles foram para lá exatamente por causa disso. Né? Por conta das estradas que o governador garantiu. Antes, infelizmente, era só o eucalipto que queria ir para lá. Que é terrível, né? Mas o eucalipto toma conta da metade, a metade que tinha sobrado da soja está tomando. Também está em Chapadinha, também está em Buriti e está descendo. Começa a chegar em Colinas. Né? Colinas colheu agora 1.000 hectares de soja, Lago da Pedra colheu 1.000 hectares de soja. Agora, a soja, por si só, não resolve o problema do Maranhão. Secretário, eu queria aproveitar, né, porque é importante a gente pegar essas vírgulas e fazer essas perguntas. Nós já discutimos muitas vezes aqui a questão da agricultura familiar. É muito rico o processo de olhar carinhoso do governador Flávio Dino para essas famílias que vivem de subsistência. É claro que a produção, né, não mudou a vida das pessoas, melhorou a qualidade da vida das pessoas. Né? Esse projeto que existe de agricultura familiar. É um processo longo que vem junto com a educação, que vem junto com outras estruturas que devem ampliar. Enquanto isso, a soja está cercando a agricultura familiar e tirando essas pessoas da sua terra. Lá no sul do país, né, Geraldo sabe bem disso também, a agricultura familiar é muito forte, quer dizer, as pessoas que têm lá 20, 30, 40 hectares, entendeu? Vão se juntando e é tudo soja, não tem problema. É porque o agronegócio lá é familiar. Familiar. Pitanga tem a segunda maior Agora eu pergunto de soja, todo o terreninho de 50 hectares. Exatamente. Eu pergunto ao senhor, onde é que está o erro, né? Por que não se coloca essas pessoas de estarem criando, aumentando o maior êxodo da história do mundo, que é o Maranhão? Nós tiramos durante décadas, né, 1,5 milhão de pessoas de suas casas. Nós expulsamos 1,5 milhão de pessoas. E eu pergunto, onde é que nós estamos errando que essas pessoas que já tinham a terra não foram inseridas para se tornarem produtores, por exemplo, de soja? Por que esse equívoco tão absurdo? E enquanto nós continuamos com essa política da subsistência, mesmo melhorando a qualidade de vida das pessoas e gerando renda? Felipe, perfeita a tua colocação, uma pergunta que eu até agradeço você ter feito,
porque ela vai me ajudar no terceiro gargalo. Primeiro foi a questão fundiária, o segundo a questão ambiental, e o terceiro é exatamente a cultura, a ausência de cultura no Maranhão do cooperativismo e do associativismo. Ao longo das décadas passadas, antes do governo Flávio Dino, nós tivemos no estado do Maranhão a deturpação desses dois instrumentos, que são instrumentos fortíssimos de desenvolvimento. Aqui no Maranhão, você sabe muito bem, tem dono de associação, tem dono de cooperativa, apesar de que nós temos ótimas cooperativas e ótimas associações. Colônia de pescador tem dono. Secretário, não temos. Nós não temos nenhuma associação que não seja, que não seja, não tenha dono. Se você olhar o Paraná, sim, Santa Catarina, sim, as maiores cooperativas estão ali. E nós temos assim uma configuração no Maranhão que ela é ímpar. No Brasil, a quantidade de comunidades quilombolas e de assentamentos no Maranhão, talvez comunidades e assentamentos improdutivos, talvez sejam a maior do Brasil. Então é necessário que nós implantemos aqui, reimplantemos a cultura do associativismo e do cooperativismo para despertar nas pessoas que às vezes, olha, Felipe, recentemente eu tive uma discussão aqui no início do ano sobre a questão de um grupo de supermercado que estava muito forte, tomando de conta do mercado aqui no estado do Maranhão e arrebentando com todo mundo. Isso aconteceu em praticamente todos os estados da federação. Isso é um processo normal do mercado, que o governo não tem nada a ver com isso. Isso já era um processo, me permita, secretário, fazendo esse registro histórico, isso já era um processo que já vinha desde o Grupo Lusitana, que tomou conta, depois fulano tomou, depois veio o Matheus, e que vai vir outro grupo e vai tomar o mercado. Acontece no Brasil inteiro. Agora, qual é a vacina contra isso? Foi necessário que nós fizéssemos aqui um seminário, primeiro para mostrar que o governo Flávio Dino não dá privilégios a quem quer que seja. O que um grupo econômico tem, qualquer outro pode ter aqui no estado do Maranhão, tanto que nesse caso do supermercado, mais de 150 empresas têm a mesma coisa que esse supermercado tem. Mas foi necessário que nós trouxéssemos para cá um exemplo difícil de ser colocado em prática aqui no estado do Maranhão, mas que nós colocamos a saída, qual é o caminho? O governo apontando o caminho para a classe empresarial. O caminho é a rede de compras. A rede de compras já existe no Ceará. Você tem diversos pequenos mercadinhos e supermercados pequenos que, em cooperação, fazem pregão, fazem as suas compras com a competitividade, às vezes, até maior do que os grandes grupos econômicos. Então, um dos apontamentos que eu faço nessa tua pergunta, que foi muito boa, é que nós precisamos restabelecer, principalmente para a agricultura familiar, para os pequenos aqui do estado do Maranhão, essa perspectiva de que eles possam produzir, que eles possam congregar conhecimento, transferência de tecnologia, dividir financiamentos e permitir o crescimento de forma conjunta. Senão, eles vão sempre ser ultrapassados ou atropelados pelos grandes grupos econômicos. Coisa que em outros estados foi combatida dessa forma e que aqui no Maranhão nós temos que avançar para fazer a mesma situação. Então esse é o terceiro dos gargalos que eu considero assim dos mais graves no estado do Maranhão. É essa ausência de uma cultura de cooperativismo e de associativismo no geral. Certo, vamos fazer mais um intervalo e voltamos na sequência aqui com o Simplício Araújo. Voltamos, hoje recebemos o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo, e estamos aqui tentando entender como que nós vamos melhorar produzindo. O senhor já citou, secretário, o processo de desindustrialização que o país todo vem sofrendo. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta, digamos, talvez mais teórica. O senhor vê, num futuro próximo, alguma possibilidade de nós retomarmos o crescimento industrial, comercial, com o estímulo das pequenas empresas, das médias empresas, que são aquelas que geralmente geram emprego? Olha, eu acredito que sim. Eu fiz um artigo recentemente, foi publicado nos principais jornais aqui, falando da revolução do sistema financeiro no país. Se discute muito aí a reforma da Previdência. E eu não acredito, de forma alguma, que a reforma da Previdência vai resolver nada no país. O governador chamou de panaceia hoje. Eu acredito que é necessária.
Eu acredito que é uma reforma necessária, mas eu acredito que ela está equivocada na divulgação e também está equivocada nas colocações. Eu acho que a gente jamais pode avançar nesse país retirando o direito de quem quer que seja. E especificamente na reforma da Previdência, vejam bem, a reforma não é para o setor produtivo. Por que eu digo que a reforma não é para o setor produtivo? Porque o segmento econômico não é o objeto principal da reforma econômica. O objeto principal da reforma econômica da reforma da Previdência, são as prefeituras, os estados e o próprio governo federal. Então essa economia, Felipe, que vai ficar... Não, deixa eu concluir para você entender. Essa economia que pregam de 1 trilhão, ela não é uma economia que vai gerar... Você deixar de gastar. Vai deixar de gastar e vai continuar gastando, alguns estados ou alguns governos gastando mal. Então isso não é uma sinalização de plano. Nós precisamos, Felipe, eu tenho dito isso por onde eu tenho passado, nós precisamos de um plano de desenvolvimento. E esse governo Bolsonaro, ainda não mostrou qual é o plano de desenvolvimento que existe para o país. Lá atrás, o Fernando Henrique teve o plano, que foi o Plano Real, depois o Lula teve o Linha Branca, o financiamento de imóveis, de automóveis, motocicletas e Linha Branca, tudo isso aqueceu a economia. A Dilma veio com Minha Casa Minha Vida, só o Maranhão, até 2014, nós tínhamos uma movimentação de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Essa movimentação caiu em 2015 para 200 milhões. Então, eu falo de arranjos que possam efetivamente impulsionar a economia. E aí essa revolução que eu tratei no meu artigo, que foi publicado aí nos principais jornais e blogs aqui da capital, ela traz um horizonte, que é o horizonte dessa revolução econômica, dessa revolução financeira que está acontecendo com as fintechs, com as FDICs, com implementos, com instituições econômicas que começaram a ser objeto de uma agenda do Banco Central chamada Banco Central Mais, e que permite a inserção na economia de 1 trilhão de reais, mas pela veia boa, que é a veia do segmento produtivo. Secretário, deixa eu fazer um mix aqui para ganhar, porque eu sei que o senhor é não somente um executivo, mas um político preparadíssimo, né? E tem tudo na ponta da língua. Não é Chico Gonçalves, mas Chico esteve conosco aqui, deu uma aula. Chico é fantástico. Fantástico. Inclusive, é um grande colega. Eu até brinquei que eu pagava da próxima entrevista para não precisava me pagar. Vou fazer um mix aqui porque nós precisamos entender o Simplício executivo, que é empresário, que vem do meio empresarial. Eu conheci há muitos anos atrás como uma pessoa que despontava, e eu já escutava dentro da imprensa, vindo lá da região de Pedreiras, um jovem chamado Simplício. De repente eu descubro que existe um outro Simplício que tinha paixões políticas, né? E hoje eu conheço o Simplício executivo, né, que o governador foi buscá-lo novamente para trazer ao governo, mas o senhor está na soleira da Câmara Federal, ou seja, o senhor tem que estar preparadíssimo por todo esse processo. Eu pergunto o seguinte, até para desmistificar uma conversa que tem estranha aqui. Primeiro, há uma corrente que diz que a siderúrgica dos chineses não veio para cá, foi para o Pará, né, por 3 razões. A primeira, a falta de habilidade do Estado, né? Eu quero saber qual é o fake aí. A segunda, né, porque o Estado do Pará teria oferecido muito mais. E o terceiro, porque houve intervenção do governo Bolsonaro para que não viesse esse processo. Na verdade, a imprensa está falando um monte de besteira e não sabe o que foi que aconteceu porque não se colocou muito claramente. Mas eu pergunto o seguinte, o senhor, como de Solidariedade, que tem se demonstrado um partido que apoia o presidente Bolsonaro, não é verdade? Inclusive vão votar a favor. Eu acredito que se eu estivesse lá, o senhor iria votar contra, acredito eu. Não sei, eu pergunto como é que seria seu voto. Como é que o senhor olha todo esse processo, sabendo que essa questão previdenciária e essa questão política
né, não vai trazer benefício nenhum para o povo nem para o Maranhão. Como é que o senhor se coloca como político nesse processo? Bom, primeiro eu vou começar pela questão da refinaria. A gente ouve muita coisa truncada hoje nas redes sociais. E isso se dá porque muito pouca gente tem essa habilidade, essa cautela de buscar a informação, fazer uma pesquisa mais apurada das informações. Ora, se você for olhar os grandes empreendimentos chineses que se instalaram no Brasil, e eu vou pegar um próximo, que é a POSCO, que é a siderúrgica lá do estado do Ceará. Essa refinaria, essa siderúrgica para o Ceará, ela foi anunciada 8 anos antes dela começar a funcionar. Então, esses empreendimentos, Felipe, eles são empreendimentos de médio e longo prazo. E assinar MOU, assinar protocolo de intenção, os chineses assinam todo dia. Quem assinou no estado do Pará foi uma empresa diferente da empresa que assinou com o estado do Maranhão. Eu não estou torcendo contra o Pará, não. Eu acho que se a gente tiver uma siderúrgica no Pará, tiver uma no Maranhão, é muito bom. Então, eu acho que, primeiro, isso é apenas um uso político da situação. Em relação à questão da reforma da Previdência, eu, sem dúvida nenhuma, eu votaria pela preservação dos direitos das minorias na reforma da Previdência. Eu apoio a reforma da Previdência, eu acho que é um passo importante que nós damos, mas a gente não pode prejudicar as minorias nessa votação. Eu acredito que qualquer que seja avanço, tem que ser também um avanço social. E o que nós conseguimos resgatar, recentemente nós tivemos uma deputada federal que veio ao Maranhão, trazida pela sociedade, pelas entidades empresariais, que veio aqui falar mal do Bolsa Família, por exemplo. Isso é um absurdo. Ela desconhece o Maranhão e os empresários que trouxeram também desconhecem. É a mesma que fez aquela filmagem de uma estrada em São Luís. É essa. É a mesma. Ela veio falar mal do Bolsa Família, ela não sabe a importância do Bolsa Família para o estado do Maranhão. Então a gente não pode prejudicar os direitos, os ganhos sociais de estados e das pessoas pobres desse país, como é o caso do Maranhão e como é o caso do trabalhador rural, de muita gente que depende aí da sua pequena aposentadoria no dia a dia. Eu votaria a favor, mas com essas ressalvas. Bom, então vamos brincar de bloqueio ou compartilha? Já? Já. Oxe. A parte política ficou pra cá, viu, Felipe? Cá, infelizmente só tem 2 minutinhos. Qual é a maldade? Não, não tem maldade. Já entendeu, né, secretário? Aqui é a nossa brincadeirinha. Vamos ver, botar o primeiro aí. Tá aí, ó, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que é o homem que diz que vai ajeitar, botar a base de Alcântara para render dinheiro. O senhor bloqueia ou compartilha esse ministro? Olha, eu compartilho. Compartilho, eu acho. Tá botando fé? Não boto fé não. Bom, eu não boto fé não. Essa coisa de Alcântara, eu torço muito pelo Maranhão, torço muito por Alcântara, mas da forma que está sendo conduzido, isso parece muito, Geraldo, aquela viagem, Felipe, que o Temer fez lá atrás à China e por falta de pauta política levou a nossa refinaria, a nossa siderúrgica. Você lembra disso? Lembro. Essa mesma siderúrgica que os aliados do Temer estão dizendo que foi para Marabá. Então, essa coisa está parecendo muito com aquele momento. O Bolsonaro foi aos Estados Unidos, não tinha pauta política, levou a nossa base de Alcântara para tentar colocar lá no dia a dia, lamentavelmente. Mas afinal, bloqueia ou compartilha? Bloqueia. Entendi. Vamos ver, qual é o segundo? Opa, e aí, ó, esse aí é o da economia ou da previdência. Bloqueia ou compartilha esse? Olha, o Paulo Guedes, ele conhece muito de economia, mas muito pouco de Brasil. E ele tem colocado, por exemplo, toda a força do governo em coisas inócuas, como esse governo faz. Você viu aquela discussão da parte do COAF, se ficava com o Moro ou se ficava com o Paulo Guedes. Ora, o COAF é do governo, então ficando com o Moro ou com o Guedes é a mesma coisa, e o Paulo Guedes faz isso com a reforma da Previdência. Eu acho que ele tem que ter um plano com essa capacidade econômica que ele tem. Então, nesse momento, ele está bloqueado. Está bloqueado. Terceiro. Bom, ó, esse aí é o motivo imediato, não geral, de eu tê-lo convidado para cá, porque eu li o seu artigo onde o senhor estava zangado com esse rapaz.
Eu estou esperando ele aqui, viu, secretário? Eu já convidei 3 vezes, aí todas as 3 vezes dá azar que acontece uma coisa que ele não consegue vir, mas ele ainda vem. O senhor bloqueia ou compartilha isso aí? Esse garoto tem muito que aprender com o estado do Maranhão. Ele não conhece o Maranhão, ele tem que ter um entendimento que, pelo que a família dele teve no estado do Maranhão, pelo que ele usufruiu do estado do Maranhão, jamais ele pode levantar um só dedo sequer para tratar mal o maranhense ou para inodar o nome do Maranhão. Ele tem que agradecer muito ao estado do Maranhão por tudo que o Maranhão fez por eles e que eles tão pouco fizeram pelo estado do Maranhão. Bloqueia. Bloqueado. Terceiro. Quarto? Opa, quarto, isso, é esse aí, ó. O último deputado atuante na Assembleia, Duarte Júnior. Bloqueia ou compartilha? O último por quê? Vai acabar a Assembleia? Ele vai morrer? Não, o último bloqueia e compartilha. O Duarte é um companheiro, compartilho, é um jovem que tem muito a aprender, está fazendo aí um mandato, está iniciando um mandato, mas com toda certeza vai ter muito ainda a oferecer ao estado do Maranhão aí nas próximas décadas. Certamente. Secretário, agradeço muito e venha mais vezes aqui, porque nós gostamos de falar de negócios, de investimentos. Muito obrigado pela sua presença. Estou à disposição, eu que agradeço, foi assim, passou muito rápido o tempo que eu passei com vocês aqui. Nem fizemos a pergunta se ele é mesmo candidato a prefeito de São Luís, mas fica para a próxima. Fica para a próxima. Felipe, obrigado mais uma vez e obrigado também a vocês e amanhã estaremos aqui de volta. Amanhã a gente conversa com o Carlos Sérgio, um advogado danado de bom. Até lá.